Graça e paz, eu sou o diácono Luiz Silva e estamos produzindo esse estudo para a web rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Estamos também, e lembrando para quem está assistindo esse conteúdo pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Kawai, nós também, o conteúdo completo, ele está no YouTube. Então, mas como esses estudos a gente tenta ser um pouco mais, comprimir, né, esse estudo, porque querendo ou não é um estudo, é um tema bem abrangente e extenso. A gente sempre faz uma, uma revisão e uma redução não pelo tempo, mas também para que não fique cansativo. Mas o conteúdo completo está lá no YouTube, canal Luiz Silva Timbaúba. Também estamos no Kawai, Irmão na Obra, e no Instagram, nosso link é Luiz Silva 6869, tá certo? Então, e o nosso Facebook, Luiz Silva Timbaúba. Então vamos lá. Ontem nós aprendemos, né? Demos ali uma guaribada, como diz aqui no Nordeste, sobre quem são os israelitas. Mas não podemos deixar de falar quem são os israelitas sem falar do primogênito de Abraão, que são os ismaelitas, ou seja, Ismael. E todo mundo conhece, e quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe da história de que Deus prometeu a Abraão, né? Sua mulher Sarai era estéril e Deus prometeu a ela e a ele, principalmente, mas a ele ainda, né? Enquanto ela estava preparando ali uma refeição, prometeu a ele que dele Deus faria uma grande nação. E aí o tempo se passou e aquela mulher, não vou entrar no mérito se ela acreditou ou não, mas a prova, né, as atitudes dela foi de quem não acreditou. Falou, olha, eu não tenho idade para isso, não tenho mais os costumes das mulheres, então pega aí né, a minha serva, H, e faz o teu filho nela. Então pronto. E assim foi feito. Então o primogênito de Abraão é Ismael, mas separando e deixando bem claro que o filho da promessa foi o outro filho, né, que agora fugiu da mente, foi... daqui a pouco vem. Então, mas onde surgiu o povo hebreu, né? Isaac, caso não engane, Isaac foi o filho da promessa. Isaac e Ismael. Então, aqui está algumas interpretações, algumas histórias, né? Isaac, cadê? Que depois veio Jacó. Então, isso mesmo. Salvo engano, me perdoe, fugiu da memória Isaac e Ismael. Mas foi Isaac mesmo. Então, sendo assim, tá vendo por isso a importância de você ler a Bíblia? Você lê esse livro, porque quando foge da memória, o Espírito Santo traz, porque você tem ela guardada, não somente no instante, como temos aqui, mas guardada no coração, porque no momento certo o Espírito Santo vai e te traz. Qualquer dúvida, eu já estou com 48 anos, às vezes eu esqueço até o meu nome, né? Então, a gente pode esquecer, mas o Espírito Santo sempre nos traz. Então, Isaac é o filho da promessa. E Deus é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, assim sendo, Deus prometeu e no ano seguinte, Sarai, né, ou Sara, né, que teve também seu nome transformado,
teve o seu filho, o filho da promessa. E aí gerou aquele conflito já desde o nascimento, porque a escrava Agar ficou com ciúmes e, querendo ou não, a lei, como eu estava falando ontem, da primogenitura dava todos os direitos a Ismael, mas o filho da promessa, a mãe que não tinha filho, que viu ali o seu sonho realizado pela promessa e pela palavra de Deus, falou: olha, pega ela e esse menino não vai herdar, embora tenha direitos, mas esse menino não vai herdar a herança de Israel, agora fugiu de novo da mente, não vai herdar o que pertence ao meu filho, então bota lá no deserto. Tanto é que, como nós vamos ver, são povos nômades que vivem no deserto. Então, quando Ismael ele foi ali, né, para o deserto, teve aquela história onde ele ia morrer debaixo de um zimbro, né, de uma árvore, e Deus não deixou, porque Deus é maravilhoso. Então, os ismaelitas, quem são os ismaelitas? Os ismaelitas nada mais, nada menos são descendentes também de Abraão, né? Descendente direto do povo, o primogênito. E aqui nós vamos falar sobre a história dele, quem são os ismaelitas. Os ismaelitas, deixa eu abrir a tela um pouquinho mais aqui. Os ismaelitas são um povo mencionado na Bíblia hebraica e no Alcorão. Você vai entender daqui a pouco por que é no Alcorão. Eles são considerados os descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, uma serva egípcia. Lembra que eu falei? Ele é o filho de Abraão com a serva Agar, a egípcia. Ele é o filho gerado fora do casamento, mas naquele tempo era tradição. Mas ele não era e não é o filho da promessa. O filho da promessa é Ismael. Mas vamos lá. Origens 1. Ismael. Ismael é considerado o filho mais velho, ou seja, o primogênito de Abraão, e é mencionado na Bíblia hebraica e no Alcorão. 2. Descendentes. Os ismaelitas são considerados os descendentes de Ismael e são mencionados em várias tradições religiosas. Características. 1. Nômades. Os ismaelitas eram um povo nômade que viviam no deserto e se dedicavam à criação de animais. 2. Religião. A religião dos ismaelitas, preste bem atenção, é tema de debates entre os estudiosos, mas é sabido que eles tinham uma conexão com a religião abraânica. Ismael foi expulso do meio ou da presença do seu pai Abraão. Mas mesmo no deserto, mesmo Deus, o Deus de Abraão, vendo que ali estava um filho de Abraão, independente das circunstâncias como ele foi formado ou nascido, ele é o primogênito de Abraão. Ele tem tanta importância quanto Ismael. Que isso fique bem claro na história, que as pessoas só falam somente de Ismael, mas se esquece de
Aliás, o povo só fala somente do segundo filho, mas se esquece que Ismael é o primeiro filho, é o primogênito, é considerado o filho, e considerado não, ele é o filho de Abraão. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo, eu esqueci o nome desse rapaz. Israel, que... Então, quando nós vemos que esse jovem, ele não morre no deserto, mas é no deserto que ele se torna também, como prometido por Deus a Abraão, uma grande nação. E vocês querem saber quem é essa grande nação? Quem já conhece sabe que são os povos árabes. Porque ele, Ismael, se juntou com os povos árabes e tornaram-se um só, porque Ismael, além de ter a bênção de Abraão, ele também foi um homem que se destacou entre aquele povo e hoje não tem como se desligar, hoje, eu digo hoje, não tem como se desligar das tradições dos árabes, porque os árabes já existiam, mas foi se perdendo e quem assumiu o posto de líder no meio dos árabes foi Ismael. E isso também é promessa de Deus, você vai encontrar isso lá na Bíblia. E ele, além de ser do deserto, né, criado no deserto, no calor do deserto, ele tem consigo o maior tesouro, que é a promessa de Deus, dada a Abraão e passada a ele, e criou-se uma grande nação. A saber, as duas maiores nações do mundo são abraânicas. E ainda tem mais uma outra terceira, que aí nós vamos entrar na religião, e isso a gente vai deixar para depois. Mas aqui está a segunda ponte, né? A religião. A religião dos ismaelitas é tema de debate entre os estudiosos, mas é sabido que eles tinham uma conexão com a religião abraânica. Qual era a religião abraânica? A religião abraânica nada mais era do que a crença no Deus vivo, no Deus que falou com ele. Ele é hoje considerado o pai da fé, Abraão. Então ele tinha a religião dele, a crença dele era no Deus invisível, no Deus que visitou e prometeu a ele que faria dele, da semente dele, sairia uma grande nação. E daí, nessa história, nesse contexto histórico, nasceu Ismael. Abaixo, né, ou sob essa promessa. E Deus cumpriu. Legado. Árabes. Os ismaelitas são considerados os ancestrais dos árabes. E sua história e cultura têm uma influência significativa na formação da identidade árabe. Vou repetir. Árabes. Os ismaelitas são considerados os ancestrais dos árabes. E sua história e cultura têm tem influência significativa na formação da identidade árabe. 2. Tradição islâmica. Aí é onde entra o islamismo e você vai entender por quê. E eu vou dizer daqui a pouco, aguarde aí, quais são as 3 maiores religiões do mundo. Tradição islâmica. No Islã, Ismael é considerado, veja só, na tradição islâmica, Ismael é considerado um profeta e um ancestral importante do profeta Maomé. Vê aí a importância de Ismael? De Ismael? Enquanto o segundo filho de Abraão é digamos,
ele representa o Deus de Abraão, né? Isaac, ele representa o Deus de Abraão. Ismael representa Maomé, que para a tradição islâmica é o profeta, aquele que recebeu a orientação para criar o islamismo. E eu não estudei muito, mas a gente vai estudar nessa futuramente, brevemente, ou amanhã, ou hoje ainda, para trazer esse contexto histórico, para saber quem é de fato. Aqui a gente está somente se atendo à questão de quem é Ismael, que quase na Bíblia ninguém fala, e onde ele está, ou quem são os seus descendentes. Então aprendemos hoje que os seus descendentes são os árabes e que ele é no islamismo, ele é considerado um profeta e um ancestral importante do profeta Maomé. Os ismaelitas são um povo com uma rica história e cultura que continua a ser estudado e celebrado até hoje. E aí eu vou dar um spoiler aqui. Se você pesquisar no Google, porque a minha fonte aqui, ó, fonte de pesquisa, a Bíblia, a segunda fonte de pesquisa, o Google, e a terceira, a inteligência artificial. O autor sou eu, né? E esse programa foi produzido para hoje, dia 7/5, foi programado, graças a Deus deu certo. Então, as 3 maiores religiões do mundo, você se quiser dar um Google aí, você vai lá, e você vai ver que todas elas são judaicas, né? São abraônicas ou abraânicas, têm sua origem com Abraão. E a saber, as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E entre todas elas, o cristianismo é a que mais cresce, é a que mais é perseguida, é a que não tem radicalismo, enquanto as outras manda matar por suas tradições. O cristianismo oferece vida. Por isso eu sou cristão, porque Jesus amou, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho. Por isso eu sou cristão, porque Deus me amou desde o ventre da minha mãe. Por isso eu sou cristão, porque Ele me ensina a amar o próximo. Por isso eu sou cristão, porque Ele me ensina a fazer o bem. Ao invés de tirar a vida, eu dar ou levar a vida a quem está morrendo. Levar a palavra de fé, a palavra de cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que ama os homossexuais, a palavra que ama o traficante, a palavra que ama os que estão aí desprezados pela sociedade, os das cores, né, do negro, branco, os mendigos. A gente ama, enquanto, infelizmente, o islamismo e o judaísmo, com suas vertentes, né, já pregado em algumas vezes, mas a gente pode entrar também nesse contexto e trazer um pouco dessa história, mas a saber, o judaísmo ele tinha 3 facções, não, ou 3 divisões, né? Eles tinham, no meio do islamismo, do judaísmo, eles tinham os zelotes, eles tinham os saduceus, eles tinham os escribas e eles tinham também me fugiu da memória, mas tinham ali que foram diretamente trazidos, né, à história para condenarem Jesus, né? Os homens que diziam-se religiosos, mas que na verdade praticavam o mal e foram instrumentos para levar Jesus à cruz. Corromperam, né? O que mais eu lembro agora são os zelotes, né? Por conta de Simão, o zelote ali, que entrou na história e foi um dos discípulos. Mas tem os escribas, não veio da memória, então isso fica para outro estudo. Então, que Deus abençoe a todos. Medite nessa palavra,
porque não tem somente né, os israelitas, mas também tem os ismaelitas, e são filhos de um mesmo pai, chamado Abraão, ao qual também nós somos filhos. Que Deus abençoe, compartilhem, se inscrevam no meu canal, né? Deixe aí o seu comentário sobre alguma coisa que você aprendeu aqui, né? E que Deus possa abençoar o seu dia, a sua vida. E não se esqueça, maior fonte de pesquisa está aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Toma aqui, ligou e desligou.